E aí, pessoal, primeiramente aí eu quero dar boas-vindas à galera que está se inscrevendo aí. Recentemente chegou alguns novos inscritos, muito obrigado de coração aí, tamo junto. Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está assistindo. Muito obrigado aí por ter apertado neste vídeo e eu vou contar uma parada que é verdade. Como diz o ditado, né? É verdade esse bilhete. Juro pra vocês que é verdade, juro pela morte de cada uma das mães de vocês aí que tá, tô brincando. Mas é sério mesmo, eu fui ao cercadinho do presidente, não foi hoje, não foi ontem, na verdade foi no dia 10 de junho de 2020. E eu sei muito bem dessa data por dois motivos. Porque é o aniversário da minha irmã, né? E foi justamente por isso que a gente resolveu ir lá. Para quem não sabe, eu moro no Distrito Federal. E o outro motivo é porque nesse dia, em específico, aconteceu uma parada muito interessante, eu diria, né? Um tanto quanto curiosa. Vou tentar resumir aqui para esse vídeo não ficar muito longo, mas o que aconteceu saiu nos veículos de notícias e eu tenho até provas que eu estava lá por vídeo, mas eu não vou fazer edição aqui porque, né, ainda não cheguei nesse nível e tal, mas talvez um dia aí mais para frente, ou se vocês tiverem realmente interesse, eu posso mostrar aí com mais detalhes o que aconteceu. Bom, no dia 10 de junho de 2020, eu fui ao Palácio do Buriti. Não, do Alvorada. Agora eu me confundi em relação ao palácio lá do presidente, eu acho que é do Alvorada, né? E o que aconteceu? A gente chegou lá, era aniversário da minha irmã, e ela gostaria muito de conhecer o Bolsonaro, né? Então eu fui com a minha mãe e com a minha irmã. Chegamos lá, estacionamos o carro, e aí a gente ficou lá esperando abrir, a gente chegou muito cedo. E logo de cara, quando a gente chegou, na verdade, a gente foi de Uber, né? Na época eu não tinha nem carteira. Não que eu sou muito novo, é porque eu demorei a tirar a carteira mesmo, tá? A gente chegou lá de Uber e logo quando o carro encostou lá para deixar a gente, eu reconheci uma mulher. O nome dela é Cris Bernardes. Ela é assessora parlamentar do deputado Fernando Holliday e ela é bem assim ativista política nas redes sociais. E eu seguia ela desde as eleições de 2018. Esse caso foi em 2020. Quando eu cheguei, ela estava lá e eu reconheci na hora. A gente já tinha conversado pelo Instagram e tal, por questões políticas mesmo. Me apresentei a ela, ela lembrou de mim pelas conversas que a gente teve e começamos a conversar. Ela ficou próximo da gente porque estava esperando o horário do palácio abrir para as visitas, né? Pois muito bem, ela estava segurando um cartaz na mão. E eu achei muito estranho, porque eu já sabia que ela não estava 100% alinhada ali com o governo, correspondendo ao governo. E eu pensei, cara, essa mulher ela tá um pouco mal intencionada. Inclusive, se ela estiver assistindo aí, ela me segue no Instagram. Se você estiver assistindo aí, bom, eu vou contar um pouco do detalhe aí e um abraço, né? Porque desde aquele dia a gente não se falou mais que o bagulho ficou doido. Já dando um spoiler, ela teve que sair vazada de lá, fugida de. Bom, eu fiquei reparando que ela estava com esse cartaz na mão e eu realmente estava ali com uma intuição de que algo ia acontecer. A gente ficou conversando, mó tempão, muito tempo mesmo. E teve um determinado momento que ela saiu de perto de mim, e da minha irmã e da minha mãe, pediu licença e foi falar com dois garotos que haviam chegado. Um moleque bem alto e o outro bem baixinho. E chegou lá, trocou uma ideia, depois voltou. Eu achei estranho, porque eu sei que ela é gaúcha e trabalha no. E o Fernando Holliday ele é vereador, se eu não me engano. Não, ele é do Rio de Janeiro, né? Mas enfim, eu sabia que ela não era de lá, entendeu? Eu sabia que ela não era de Brasília, que ela não é daqui, na verdade. E aí eu pensei, cara, o que essa mulher tá querendo? Enfim, abriu lá no momento, a gente foi conduzido lá ao cercadinho que fica lá. Aí a gente esperou mais um tempo. E aí veio o presidente, na frente vinha um monte de carro. Ele foi para os compromissos dele, só que sempre, como de costume, ele para antes, né, ali para fazer uma saudação para a galera, para trocar uma ideia e tal. E aí, quando ele chegou lá perto, acho que a segunda ou a terceira foi essa Cris Bernardi, que ele se dirigiu a ela, porque ele troca uma ideia com um, tira uma foto. E aí ela foi lá e falou, presidente, vem cá, você não tem vergonha e tal? Aí abriu o cartaz e estava lá o número de mortos por Covid na época. Eu tô falando de junho de 2020, ou seja, tinha acabado de começar. Se eu não me engano, no cartaz dela tinha 70 mil mortos, ou 7 mil. Realmente eu não lembro com precisão, é porque estava bem no começo da pandemia, né? Enfim.
E aí deu um maior escândalo, saiu no Jornal Nacional. Eu apareci lá, assim, de fundo, né, e tal. E aí, cara, eu já tava esperando aquilo, entendeu? Botaram ela para correr, o presidente saiu de lá de perto. Todo mundo que ficou na fila um tempão, ficou na parte mais privilegiada do cercadinho ali, ficava mais perto do presidente, porque chegou mais cedo. E aí ele saiu de lá de perto, foi lá pro fundão, o pessoal ficou puto com ela, cara. E ela meio que queria, né, dar uma lacrada, assim, no sentido de dar um VT, tá ligado? Ela foi propositalmente, aquilo foi gravado. Tanto que depois disso ela foi convidada para o Flow, logo em seguida, cara, né? Eu não sei se ela está sendo candidata a alguma coisa. Aparentemente, na conversa que eu tive com ela naquela vez, ela falava que pensava em se candidatar, tá entendendo? E ela saiu de lá, lá já tinha, a imprensa fica toda lá, já entrevistou ela, já saiu em rede nacional e tudo mais. E aí, cara, eu fiquei reparando naqueles garotos que ela trocou uma ideia lá, um moleque meio alto, outro meio baixinho. E eles realmente eram os infiltrados do MBL, cara. Eu já tava me ligando nisso, né? E como que eu sei disso? Porque esse cara que era alto, até inclusive maior que eu não sou, eu até que sou alto, ele tava em cima, com a mão assim, em cima da minha cabeça, assim, com a câmera aqui, tá ligado? E aí, na gravação do MBL, apareceu minha cabeça o tempo todo lá, tá entendendo? Se eu não me engano, eu tava até de boné, apareceu certinho, assim, tipo, no mesmo ângulo que eu tava, porque eu tava logo atrás dela, sabe, da Cris. E a câmera que o MBL usou para divulgar rapidão, assim, porque o MBL foi o primeiro a divulgar, né, antes de ir para os veículos de comunicação, de imprensa e tudo mais, o MBL foi rapidão, foi ligeiro, eles já foram, assim, instantâneo. E tava justamente onde eu tava, assim, então aqueles caras, eles vieram de outro estado, juntamente com a Cris Bernardi, não ficaram junto com ela só para disfarçar. Inclusive um deles estava tirando foto fazendo arma e tal, só para dar a entender que era que tava lá, só que ele era um infiltrado, né? Só que dando a entender que ele tava lá para saudar o Bolsonaro e tudo mais. Enfim, o bagulho ficou muito doido nesse dia mesmo. Ela teve que sair de lá escoltada, queriam pegar ela. E essa foi a minha experiência, nunca mais voltei lá, porque, cara, é uma canseira muito grande mesmo, entendeu? E a gente foi mais por conta da minha irmã mesmo. A minha irmã, ela é muito, muito fã do presidente e tal. Minha família, de modo geral, também, minha irmã principalmente. E foi justamente no aniversário dela, ela queria conhecer, e foi quando aconteceu isso, né? E conforme eu falei, depois disso, essa assessora, né, a Cris Bernardi, ela ganhou um destaque grande nas redes sociais e foi parar no Flow. E, enfim, faz um tempo que eu não vejo mais o trabalho dela, eu tô um pouco por fora aí do Instagram, cara, eu dei uma parada aí nessa rede social, eu acho que vou ficar só por aqui mesmo. Mas tamo junto, galera, foi esse o relato aí do dia que eu fui lá no cercadinho do Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. O lugar lá é realmente bem bonito, tem as emas lá, né? Tem um monte de animal. Um monte de animal mesmo, já que me entende. Pois muito bem, tamo junto, galera. Se inscreve no canal aí, deixa o like e obrigado mais uma vez a todos que estão chegando aí. Valeu!